Graça e paz, irmãos. Amém. Irmãos, hoje o nosso estudo vai ser dos dois capítulos 55 e 56 de Isaías. Vamos orar e pedir que Deus mais uma vez fale ao nosso coração. Muito obrigado, Deus. Estamos aqui reunidos mais esta vez para agradecer ao Senhor pelo privilégio de ter um dia abençoado pelo Senhor. E agora queremos também, depois de cantar louvores, aprender mais uma lição da Tua Palavra. Por isso, recebe de nós a nossa gratidão e nos ajuda, Deus, a aprender da Tua Palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, pode sentar. Antes da gente entrar exatamente nos versículos que eu estou usando com os irmãos, blocos de versículos, eu quero trazer aqui só um pouquinho de conhecimento fora do texto que nós lemos, que é de costume fazer isso. O livro de Isaías, irmãos, é dividido em 3 partes. A primeira vai do capítulo 1 até o 39, que é chamada de Proto-Isaías. Por quê? Porque fala da vida do povo de Judá, do povo de Israel, antes do exílio. Proto está antes, tá? Depois nós vimos o Deutero-Isaías, que é como se fosse o segundo Isaías, que vai do 40 ao 55, 40 ao 55, e o 55 é o que nós estamos estudando hoje. O que fala do 40 ao 55? É a vida do povo judeu, do povo de Judá, lá na Babilônia, no exílio, porém perto da hora de sair, tá? Então olha bem, do 1 ao 39 é a vida deles antes do exílio. Do 40 até 55 é a vida deles dentro do exílio, porém no finalzinho do exílio, saindo. E do 56, que nós vamos estudar hoje também, até o último vai falar da vida depois do exílio. Então é só para a gente guardar isso no coração. O tempo que esses capítulos foram escritos, irmãos, foi todo muito junto. É mais ou menos, obrigado, meu irmão, é mais ou menos no ano 540, 538 a.C., que foi escrito o tempo da libertação dos judeus pelo rei Ciro e também dentro do exílio, como nós vimos, e a saída deles do exílio da Babilônia. Os irmãos vão até notar no capítulo 56, lá na frente nós vamos ver, que logo depois que eles saíram do exílio e entraram dentro da cidade, outra vez de Judá, de Jerusalém, eles estavam meio que perdidos. Por que perdidos? Porque viveram tantos anos na escravidão e agora estavam livres. Então, aqui tem uma questão que eles tratam de responder sobre a adoração a Deus, sobre servir a Deus, sobre ser aceito por Deus. Aqui a questão 56 é sobre o estrangeiro e o eunuco. O eunuco era um homem que era castrado para ele trabalhar na casa real, das grandes famílias, e ele não se engraçar com nenhuma das servas, das filhas ou da patroa, o cara era castrado. Então aqui os eunucos levantam uma questão e o estrangeiro, por quê? Eles estavam voltando para a terra deles e agora eles tinham problemas sociais relacionados também à vida espiritual que eles tinham que responder ou resolver. Então, esse é o período. O contexto todo, então, vai trazer para nós que havia no coração deles uma grande esperança para o final do exílio. Estava retornando à terra que o Senhor havia prometido, as promessas estavam sendo cumpridas, e os 55 vai refletir essa celebração, essa alegria que eles estavam sentindo, porque eles estavam agora sendo libertos. Lembra lá, ninguém tem que guardar isso, nem eu tenho que guardar ninguém, irmãos? Mas é só para os irmãos lembrarem. No capítulo 39, a vida de Judá antes do exílio. Do 40 até o 55, nós lemos hoje, a vida deles no exílio, porém no finalzinho saindo. E no capítulo 56, que lemos também, é a vida depois do exílio. Até o último capítulo vai tratar disso. Por isso que o 56 vai trazer uma questão relacionada ao estrangeiro e ao eunuco que vivia dentro deles. Então isso é os capítulos que nós acabamos de estudar. Acabamos de ler, desculpa, tá? Lembrando que o 56 é o primeiro da última parte, que é chamada Trito Isaías, ou terceiro Isaías, eles escolheram os nomes estranhos lá para falar. Então o 56 é o primeiro deles, que vai trazer essa questão toda deles estar agora livres do exílio, livres de escravidão, a vida deles depois disso. O momento da escrita que parece mais ou menos a mesma, 538, o contexto é esse que eu disse, o povo tentando se reorganizar depois que voltaram do exílio. Agora se reorganizar.
E havia no coração deles a esperança de que agora Deus daria para eles uma vida totalmente diferente daquela que eles viveram durante o tempo do exílio, tá bom? Então agora nós podemos entrar no capítulo 55, dividindo eles aí em partes para a gente entender melhor. Do versículo 1 ao 5, há um convite para a salvação. Deus faz um convite aqui universal, um convite para todos os povos, todas as nações, né, chamando eles para virem a Ele. Ele usa a imagem de água, de leite, do vinho, para representar que a provisão de Deus para a alma, né? O versículo 1 vai dizer: ó vós, todos que têm sede, está vendo? Por isso que está falando de um convite universal, não é só para a nação de Israel. Está chamando: vinde todos que têm sede, vinde às águas. E ainda fala assim: os que não têm dinheiro, vem, compra e come, está vendo? É um chamado para a salvação. Irmãos, onde é que vai existir uma cidade em que o cara não tem dinheiro e ele vai ser convidado? Vem e compra, mesmo sem dinheiro. Isso é salvação, irmãos. Isso é a misericórdia, Deus é a graça, né? Deus não te cobra absolutamente nada para ser salvo. Ele só te cobra uma coisa: fé. Crer no Senhor Jesus Cristo vai ser salvo. Então, isso é um convite universal, né, para a salvação. E aí, o versículo 1 vai dizer: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Está vendo? Isso é provisão de Deus, né? Deus chamando o povo, dizendo: pode vir e comprar de mim, né? Aí o chamado é para os sedentos, famintos, ou seja, aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual. Salvação é para quem reconhece a necessidade, irmãos. Por isso que nem todo mundo vai ser salvo. Tem muita gente que vive na religiosidade, mas não sabe e não sente no seu coração a necessidade de salvação, né? Então a salvação é para quem reconhece a necessidade. Quem viu que as coisas dessa terra são importantes, mas que a salvação ela é essencial. Amém, igreja? Então é uma questão assim, por isso que está falando do jeito que está, né? Deus oferece gratuitamente aquilo que é necessário para a vida espiritual: salvação, aliança eterna, como Ele prometeu a Davi. Por isso que Ele faz para ter a lembrança, né? Verso 3: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Está vendo? Aqui ele faz essa lembrança, ele recorda que a salvação também envolve uma aliança eterna. Ele prometeu para Davi uma aliança eterna e ele cumpre essa aliança até hoje, né? Isso então, quando ele vai envolver Davi nessa aliança, nesse convite, irmãos, isso ele está apontando para quem? Para o Messias, para Jesus, que veio da raiz de Davi, veio da geração de Davi, né? O descendente que traria bênçãos do reino para todas as povos e todas as nações. Então é isso que está tratando o versículo 1 ao 5. Logo depois nós vamos encontrar no 6 ao 9 a busca pelo Senhor. Isaías já começa a dizer assim: buscar o Senhor em tudo se pode achar. Está vendo? Falou lá no início para nós, né, de um convite à salvação. Aí ele dá uma paradinha para jogar essa responsabilidade para nós agora. Deus oferece a salvação, salvação universal, para quem quiser pode ir beber da fonte, quem quiser não tem dinheiro. Por que ele vai falar assim? E vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai vinho e leite. Porque, irmãos, muitas pessoas, se você for evangelizar alguém e for falar de Jesus, muita gente apresenta desculpa. Você já notou que as pessoas apresentam desculpa? Ô fulano, mas eu queria tanto que você aceitasse Jesus. As pessoas têm desculpa, irmãos. Porque eu não estou pronto. Porque eu vou esperar um pouco. Então aqui está falando assim: você que não tem dinheiro, venha e compra. Como é que você compra sem dinheiro, irmão? Para e pensa: tem como comprar sem dinheiro? Ou seja, se o cara apresentar desculpa, né? Tem gente que compra assim, comprar uma coisa de dinheiro, irmão, o homem, né, que mede o dinheiro todo dia. Você deve chegar cheirando dinheiro em casa, né, irmão? Você não pega nada, né? Misericórdia. Eu fico pensando assim, eu tenho um pouco de alergia, eu fico imaginando, né? Se pegar agora, você só administra, né, irmão? Você está entendendo, irmão? Por que eu estou trazendo essa questão para você? Eu, pelo menos, tem hora que está tristeza falar de Jesus para algumas pessoas, irmão. As pessoas não têm essa necessidade no coração, elas não têm entendimento, e elas sempre desculpa. Não posso, eu tenho que resolver as questões, já não está na hora, não está no tempo. Essa é a desculpa. É a mesma coisa do cara que não compra algo porque não tem dinheiro. Por que você não vai lá e compra um filé que você comer todo dia? Porque eu não
Eu não entendo até agora como é que eu vou comprar sem dinheiro. Certamente você vai chegar lá para comprar e ele vai falar, já está pago. Amém, irmãos? Não é? Você vai lá chegar para comprar o vinho leite que ele está falando, que é a provisão de Deus. Aí Deus vai falar, já está pago. Jesus já pagou. Então pode vir. Está vendo como é que a desculpa da gente não vai funcionar? Porque ele fala, vinde e comprai isso sem dinheiro, né? Porém, aí do 6 ao 9 ele vai jogar essa responsabilidade para mim, para você. Ele fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Está vendo? Buscar o Senhor. Essa salvação que é oferecida de graça, essa salvação que foi paga, que foi falado sobre ela no versículo 1 ao 5. Agora a gente vê que não é bem a coisa simplesmente assim, não. Não, é preciso buscar o Senhor. E aí faz uma advertência: buscai o Senhor enquanto se pode achar. O que você me diz desse enquanto se pode achar? Pode falar qualquer um que quiser. Vai ter uma hora que a porta vai fechar. É isso, está tudo muito claro. Nenhum texto chamando para a salvação. A hora que o Espírito Santo sair da terra. Aí, na hora que o Senhor recebeu o chamado, né, para ele retirar o Senhor dessa terra, que ele vai tratar com quem ficar, a porta vai fechar. Né? Então é um chamado antigo. Por isso que eu estou trazendo história. Se esse texto foi escrito 538 anos em Cristo, quer dizer, irmãos, que tem aí 2540 e não sei quantos anos que está escrito, busca o Senhor enquanto se pode achar, porque vai ter um dia que não vai poder achar mais. Está vendo, irmão, como é que é urgente? Mas a gente não escuta muito sobre isso, as pessoas não podem pregar sobre isso. O foco está totalmente voltado para outras coisas, mas é uma advertência, tá? É uma advertência séria. É enquanto se pode achar, ou melhor, desculpa, invocar enquanto está perto, né? A palavra é aqui, enquanto está perto, porque vai ter um tempo que não vai estar perto. E aí vai ser na base da opinião. A gente entende que muitos serão salvos ainda, mas serão sem a graça de Deus. Vai no peito, né? Vai na pancada, você vai conseguir ainda, né? Ah, Senhor, eu creio, amém, então vamos lá, né? É assim, irmãos, o chamado aqui é para os ímpios abandonarem seus maus caminhos, para abandonar seus pensamentos maus, se voltarem para Deus, que é misericordioso, que perdoa. Está vendo? Esse chamado é urgente, porque perdoa. E se você for notar, irmão, desde Noé, o pregoeiro da justiça, né? Desde Noé as pessoas ignoraram o poder de Deus de fazer julgamento. Foi por isso que morreram tantos, né? Sodoma e Gomorra foi uma também de ignorância. A própria mulher de Ló foi ignorante também, ou ignorante no sentido de ignorar, tá, irmão? É tipo assim, não vai acontecer aquilo, né? Quando o anjo falou, vai, não olha para trás, no mínimo no sentimento dela, ela pensou, não vai acontecer nada. Ele olhou e virou uma estátua, né, de sal. Então, assim, o ser humano, desde o início, ele costuma arriscar nessas questões tão sérias com relação à salvação. É próprio do homem. Feliz é o homem e a mulher que teme a Deus, teme a palavra e não esmorece. E não fica pensando, está demorando, Jesus está demorando a voltar, está demorando, não. Feliz é o homem que pensa que Cristo vai voltar agora e anda com suas vidas lavadas e remidas no seu poder, esperando esse momento. Né? Para fazer um bem, para parar o carro da arca, morreu aí. Não é? É verdade. Então, é importante a gente entender, irmão, isso tudo envolvendo o chamado para a salvação. Esses versículos também mostram que os caminhos, os pensamentos de Deus são bem mais altos, irmão, do que os do homem, indicando o quê? A grandeza e a sabedoria de Deus e a sabedoria divina e a necessidade de a gente confiar no plano de Deus. Se Deus planejou a salvação assim, a gente não tem que mexer nela, é do jeito de Deus, porque Ele é soberano. É isso que quer dizer, quando Ele vai, né, comparar os pensamentos dele, colocar como muito mais elevados. Ele fala assim, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, Deus está colocando nós, irmãos, lá embaixo e falando, olha, fica na sua, baixa a bola, porque a coisa é do meu jeito. Né? Olha que
de tudo, eu posso tudo, meus pensamentos estão muito mais elevados. E Deus, ao mesmo tempo que Ele está nos falando de salvação, irmão, também está nos ajudando a depositar a fé e a confiança nele, que Ele vai resolver. Amém, irmão? Vai resolver o problema, vai resolver a dificuldade, não importa o que seja, Deus está aí, né, para nos ajudar e para resolver nossas questões. Seguindo, 10 e 11, aí gravou lá, agora precisa de socorro, agora deu 10 e 11, do 10 e 11 vai falar da eficácia da palavra de Deus. Agora aqui Deus acabou de falar que Ele está extremamente acima e mais elevado que nós, e a gente pode buscar a eles, buscando a salvação quanto pode, porque Ele está em condições, Ele tem condições de nos ajudar. Agora aqui Ele vai falar da eficácia da palavra. Deus compara a sua palavra à chuva e à neve que desce do céu e faz a terra produzir. Assim como a chuva não volta sem cumprir o propósito da vida aqui na terra, né? A palavra de Deus também diz: não vai voltar vazia, ela vai prosperar naquilo que ela foi enviada. É assim que está para nós, versos 10 e 11. Assim como desce a chuva e as neves dos céus, que para lá não tornam, mas regam a terra, faz produzir, brotar semente, e dá semente ao sementeiro, semeador, e pão para os que comem, assim também será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e prosperará naquilo que eu enviei. Ele está falando aqui que a palavra dele é eficaz, a palavra dele tem poder e ela nunca volta vazia, né? É uma pena que a gente às vezes não nota que a palavra não volta vazia, né? Quando você lê a Bíblia, quando Deus fala através da Bíblia, através de uma pregação, através do domingo, através de alguém, era muito bom você entender que aquela palavra saiu dali e ela precisa produzir alguma coisa no nosso coração. O coração da gente seja terra fértil para receber a palavra. Então a comparação com a chuva e a neve, que nunca é à toa, com a chuva de hoje, né? O ser humano não muda demais a conta, né? Tem sol, o ser humano reclama. Tem chuva, o ser humano reclama. Tem frio, reclama. Tem calor, reclama. Mas isso está dizendo para nós que a chuva que veio hoje, ela não veio por motivo fútil. Ela veio porque Deus queria que ela mandasse e ela vai prosperar naquilo que ela foi enviada. Por alguma razão, Deus mandou a chuva no dia de hoje para nós. Ele manda o que precisa. Amém, queridos? Amém. Se você for falar para mim, mas tem chuva que vem destruindo tudo, é culpa de Deus, não, irmãos. É culpa do homem que encheu as cidades de asfalto, né? Enche a rua de lixo para entupir a boca de lobo. O homem empurra as águas para um lugar só. Sabe? Na época de Jesus não tinha asfalto, né, irmão? A chuva caía, ali onde ela caía, ela ficava. Ela corria um pouco, mas a maior parte era absorvida pela terra. Bem, isso é só uma forma de ajudar os irmãos nesse sentido, que a palavra de Deus é como uma chuva, como a neve que ela produz, a gente começar a nos alegrar que Deus está dizendo que a chuva não cai à toa, ela prospera naquilo que Deus enviou. Quem mora na roça sabe disso. Essa chuvinha que Deus começou a dar ontem hoje, onde os caras queimaram, o mar está tudo vermelho, cara. Que incrível, né? Que bacana! E a gente não vê isso. A gente não vê, porque a gente não está com essa atenção voltada, né? Isso aqui vai enfatizar, irmãos, o poder transformador e infalível da palavra de Deus, que traz vida e traz salvação. Assim como a água traz vida, assim como a neve traz vida, aqui está dizendo que a palavra ela tem esse poder da mesma maneira, tá bom? Versículo 12 ao 13, e aí já são os dois últimos versículos desse capítulo, vai falar da alegria da salvação. Isaías descreve aqui a alegria e a paz que acompanharão aqueles que aceitarem o convite de Deus. O profeta usa a imagem da natureza para expressar essa alegria, né? Montes, colinas vão cantar, as árvores vão bater palma, né? A transformação da criação nesses textos, nesses dois versículos, é uma metáfora do que da renovação que ocorre quando uma pessoa é restaurada por Deus. Por isso que vai falar desses movimentos da natureza. E esse cenário aqui vai apontar mais uma vez para o futuro reino de paz que Deus promete para todo aquele que confia nele. Olha bem, o que diz o versículo 12 e 13. Com alegria saireis, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros clamarão de contentamento perante a vossa face, e todas as árvores do campo vão bater palma. Irmão, está criando vida e movimento para a árvore e as árvores
não têm, mostrando para nós que quando a pessoa se aproxima de Deus, irmãos, ela é renovada, ela é transformada, ela é mudada. Essa é a interpretação desses dois últimos versículos, falando da salvação. Agora, nós vamos partir do capítulo 56, e aí, irmãos, muda o assunto. Lembra lá que do 56 para frente, tá? É chamado de triplo Isaías ou terceiro Isaías. Agora aqui passa a falar da vida do povo de Israel depois do exílio da Babilônia. Então o assunto aqui ele muda, né? Tem essa mudança que a gente nota, né? E eu vou mostrar para os irmãos aqui nos versículos, tá? Os dois primeiros versículos vão falar para o chamado da justiça e da retidão. Aqui mesmo nós vamos encontrar um povo que viveu muitos anos lá no exílio, na Babilônia, agora voltaram e chegaram na terra deles. Agora eles começam a lidar com a realidade de viver na terra deles. Agora eles podem adorar a Deus livremente, eles podem praticar a lei, eles podem praticar seus sacrifícios, apesar que aqui ainda o templo não estava reconstruído. É o segundo templo, ainda não estava. Mas eles já estavam pensando nessas coisas. Então surgem duas questões que vai ser tratada nesses dois versículos primeiro. Vai ser o seguinte: o eunuco, um cara que foi castrado e nunca vai poder ter filho. Como é que ele herda as bênçãos de Deus? Então esse assunto, para quem chegou na terra e agora vai viver na presença de Deus cultuando, eles vão resolver isso aqui agora, o problema da comunidade, o problema social. O outro ponto é o estrangeiro. Agora eles têm estrangeiro no meio deles. Só que essa geração é bem diferente da primeira geração lá de Moisés, que recebeu a lei, foi explicado para ele direitinho. Passaram-se muitos anos e o povo agora está voltando para a sua terra e precisa tratar dessas duas questões. Então aqui Deus vai usar Isaías para responder para eles e resolver essas duas questões, tá bom? Isaías então traz uma mensagem de Deus para que o povo mantenha a justiça e faça o que é correto, porque a salvação está próxima. A bênção aqui é prometida àqueles que guardam o sábado e permanecem firmes na aliança de Deus. Isso aqui está apontando o quê? Para a fidelidade necessária enquanto se aguarda a salvação prometida. Olha o que ele diz, verso 1: assim diz o Senhor: mantenha o juízo e fazer justiça, pois a minha salvação está prestes a vir. Olha que coisa mais maravilhosa. Aí o 2 vai falar: bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que lança a mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Está vendo? É o primeiro chamado. O primeiro chamado é guardar a justiça, ser justo, ser reto, guardar o sábado, ou seja, obedecer a Deus, servir a Deus, porque bem-aventurado essa pessoa, tem promessa na vida dessa pessoa. Aí o 3 e o 8 vai trazer o caso de se resolver, que é o caso do estrangeiro e o caso dos eunucos. Para o povo que não conhecia a lei como aqueles primeiros lá conheceram no tempo de Moisés, irmão, agora eles têm essa questão para resolver do estrangeiro. E Deus aqui, no caso, vai incluir eles dentro da bênção. Inclui o estrangeiro e inclui o eunuco. Isso, Deus deixa claro que a salvação e as bênçãos da sua aliança não são limitadas para o povo de Israel. Irmão, não é só o Israel, descendência de Abraão, que vai receber a aliança. Isso aqui fica claro para nós. Mas também estão abertas a todas as pessoas que se voltarem para Deus. O estrangeiro, o eunuco, que eram tradicionalmente excluídos de certos aspectos da vida religiosa, agora são integrados, são convidados a participar, irmãos, plenamente da aliança de Deus. E o Senhor promete que esses grupos terão um lugar especial em sua casa de oração, que será uma casa de oração para todos os povos, tá? Esse bloco aqui de versículos 3 a 8 prefigura a inclusão que, nossa, ia acontecer lá no futuro, quando Jesus viesse, né? Estrangeiros, eunucos, aqui representam aqueles que não são da casa de Israel, que serão incluídos no plano de salvação através de Jesus Cristo. Olha como é que é bonito o verso 3 e o 4, chamando e abençoando os estrangeiros e os eunucos. Não diga ao estrangeiro, olha bem, que houver chegado ao Senhor, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Tampouco diga eunuco, eu não passo uma árvore seca. Por que o eunuco
árvore seca, não vai ter filho. Então Deus está falando, não diga ao eunuco isso, e nem o estrangeiro diga que ele vai ser apartado, rejeitado. Pois assim diz o Senhor: os eunucos que guardaram os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei uma casa e dentro dos meus muros um lugar com um nome melhor do que o de filhos e filhas. Está vendo? Deus está prometendo para eles aquilo que eles, a esperança deles é que nunca vamos poder ter casa e nunca vamos poder ter filhos. Deus está falando que vai dar para eles algo melhor do que filhos e filhas. E para o estrangeiro, ele fala: o estrangeiro que guardar, chegar ao Senhor, servir ao Senhor, amar o nome do Senhor, sendo desse modo servo do Senhor, todos que guardarem os sábados, não profanando, e os que abraçarem a aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa. Então, até o estrangeiro agora é chamado para fazer parte. Então, a partir disso aqui, dessa promessa, irmãos, de Deus, né, em Isaías 56, há uma inclusão do povo que não era judeu para o culto e para a vida religiosa de Israel. Então, quando o judeu de hoje ainda insiste em dizer que eles são o povo escolhido, e que é eles, e que quem quiser, né, ir para as bênçãos de Deus de Abraão, tem que passar pelos rituais do judaísmo, e tem que ser, Deus está falando aqui uma coisa muito diferente. O estrangeiro que resolver obedecer a Deus, guardar o sábado, não profanar o sábado, amar a Deus e fazer a vontade dele, terá um lugar nos muros de Deus. Olha você ver. E o eunuco que achava que não tinha família, não tinha nada, Deus está falando: eu vou dar para eles um nome muito melhor do que o de filhos e filhas. Deus vai dar para eles uma casa. Então isso aqui é uma inclusão maravilhosa que a gente precisa guardar no coração, para que amanhã, depois, ninguém dessa igreja seja laçado pelo judaísmo. Porque tem muito crente que é laçado pelo judaísmo, porque a ideia de que Deus veio para os judeus e que Deus é deles, e que isso e aquilo que é verdade não é mentira, dá a ideia de que se não sair da nossa igreja e ir para aquela, você não vai ser salvo. Porém, a pessoa precisa entender a Bíblia, né, irmãos? Aqui não está dizendo nada disso. Está dizendo que aquele que servir a Deus, guardar, abençoar o nome de Deus e viver para Deus, tem um lugar dentro dos muros do Senhor. Amém, igreja? Então não importa muito bem a denominação que vocês têm, importa se você está ali, né, servindo a Deus e buscando de fato o Senhor. Tá? Mas isso aqui é uma abertura muito grande para a gente entender que Deus aqui está mesmo ampliando o plano de salvação e fazendo estender até nós, até hoje. Tá? Depois do 9 ao 12, aqui tem uma crítica para as lideranças infiéis. Lembra que o povo agora voltou do exílio, está se reorganizando dentro do povo, dentro da cidade, dentro de Judá, e aqui Deus então agora vai falar para os líderes infiéis. Sempre houve e vai haver líderes infiéis, e Deus aqui então trata com eles a partir do versículo 9. Deus chama as nações para julgarem os líderes infiéis. Esses líderes descritos como cães mudos são criticados pela falta de vigilância e por buscarem apenas o seu próprio interesse. Eles são retratados como bêbados e preguiçosos, negligenciando seu dever de guiar o povo de acordo com os caminhos de Deus. Também eles são aqui criticados por trazerem palavras que não eram para a vontade de Deus. Eles viviam em pecados, mas a palavra que eles diziam era: vinde, né? Diz cada um deles: tragam vinho, tragam bebida forte, o dia de amanhã será este, ou ainda muito melhor. Irmãos, isso é um desleixo. Um líder espiritual, ele nunca pode chegar para aquelas pessoas: ô, vamos todo mundo, traz lá sua cervejinha, traz sua cachaçinha, traz sei lá o quê, vamos nos alegrar, porque o dia de hoje é uma maravilha e o dia de amanhã será melhor. É isso que os líderes estavam desviados, irmãos. Então, aqui Deus chama a atenção e critica eles. Cuidado, porque eles são como cães, só querem saber de sua própria vontade. Nunca que um líder espiritual, irmãos, pode soltar a rédea e dizer: vamos viver, né, do jeito que a gente, né, quiser, porque os dias são bons. Misericórdia, irmão. A gente pode viver isso no mundo hoje, né? Jesus não falou para os seus discípulos: estou enviando vocês como ovelha no meio do lobo, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus foi orar pelos discípulos. Nós vamos ter uma lição que vai falar sobre isso, né? A oração sacerdotal de Jesus. A segunda lição da EBD vai ser essa, dessa forma séria. Então a gente vai ver que, em meio de muitas coisas, Jesus não foi orar pelos discípulos
ele falou: Pai, eu não peço que o Senhor tire do mundo, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Quando ele falou que eles não são do mundo, ele está dizendo: o mundo de fato já não há livre, mas eles não são do mundo. Ou seja, eles estão no mundo todo o tempo, mas eles não compartilham com o mundo. Então, um líder espiritual precisa o tempo todo estar atento, né, e nunca deixar aquela ideia que estamos vivendo um tempo bom, podemos. Não, a gente sempre está puxando a rédea, trazendo o povo para a palavra de Deus, porque o nosso foco tem que ser a palavra de Deus. Amém, queridos? Nosso foco é a palavra de Deus. O tempo de todas as coisas acontecerem dentro do plano de salvação de Deus está relatado na Bíblia. Então a gente tem que estar com os olhos focados. Lembra lá das 10 virgens? Né? Então a gente tem que o tempo todo pregar para a igreja que é tempo de vigilância. O crente precisa entender que é tempo de vigiar. Não descuida da tua fé. Cuidado. Então esses líderes aqui eles são criticados porque eles estavam literalmente fazendo a sua própria vontade. E essa crítica, tá terminando aqui, ó, tá vendo? Essa crítica serve como um alerta para os líderes espirituais de qualquer época, irmãos. De hoje também, por isso que eu falei que nós não podemos baixar a guarda. De hoje também. A gente nunca pode baixar a guarda, porque esse alerta serve para de qualquer época que devem cuidar do rebanho de Deus com responsabilidade. Tá? E eu vi um videozinho essa semana, mas eu queria pegar o vídeo, mas não peguei, porque tinha um punhado de ter escrito por baixo. É chato ficar postando um vídeo aqui por baixo, né? Mas era um vídeo do cachorro, irmãos, cuidando de umas ovelhas. Mas o cachorro foi tão bem treinado que tinha só um pequeno assim, ó, entre uma plantação e o lugar que as ovelhas ficavam, para lá. Mas tinha uma plantação aqui. O cachorro foi tão treinado, irmão, qualquer ovelha que colocasse a cara para cá, o cachorro ia em cima dela. Esse cachorro pastor, né? Treinado para não matar a ovelha, mas só para guiar e pastorear. Então, assim, achei incrível. A ovelha entrava, porque montava nela, bocona nela, ela saía e outra cai de lá e cai lá. Então, mais ou menos o papel do líder espiritual. Ele não pode baixar a guarda. Ele precisa cuidar do rebanho com responsabilidade. E a responsabilidade é uma, é a verdade. Simplesmente a verdade. Amém, queridos? Amém? É a verdade. Mesmo que a verdade vai doer, é a verdade que tem que prevalecer. Tá bom? Para concluir, a gente pode concluir de várias maneiras, né? Mas eu explico uma conclusão para nós aqui. Esses 2 capítulos de Isaías trazem um forte convite à salvação e uma mensagem de esperança, mas também uma advertência contra a infidelidade. Esses 2 capítulos enfatizam a inclusividade do plano de salvação, ou seja, quando Deus, no capítulo 56, incluiu o estrangeiro, incluiu o eunuco, aí está mostrando para nós o plano de Deus. Ele inclui pessoas. É por isso que quando você ouvir alguém dizer daquela religião que você não gosta, porque tem várias, né, que a gente não gosta, não é? Mas quando alguém disser que dentro daquela região que ele não gosta, pode ser que alguém seja salvo, nunca duvide. Porque se lá ele tiver um coração fechado com Deus, dentro do plano de Deus de salvação, irmão, acabamos de ver que Deus inclui a pessoa que é honesta, sincera, fiel, que não blasfema do nome de Deus e que está buscando Deus. Deus a inclui seus muros. Então a salvação é algo muito profundo, perigoso da gente julgar, tá bom? Eu não tenho coragem nunca de ver alguém dentro do caixão e falar que aquela pessoa foi salva. Não tem. Eu já vi pregador falando, porque nosso irmão está na glória, nosso irmão voltou para o Senhor. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque nossa salvação é algo muito complicado. Talvez aquela pessoa que a gente julga e joga no inferno esteja com o Senhor. E aquela que a gente achava que estava com Deus, já não está mais com Deus, porque o coração. Irmão, isso aqui é bem complicado, tá? Não é? Quem concorda que o coração é complicado, diz amém. É complicado. Por isso que eu não julgo nenhum filho de Deus, nem nenhuma filha de Deus. E eu me preocupo comigo. Como? Será que o coração está incluído nesse plano de Deus aqui? Eu me preocupo todo dia. Porque essa deve ser a nossa preocupação, tá bom? Então, assim, esse capítulo 56 vai mostrar que o plano de Deus inclui,
cabeça. Ao mesmo tempo também que alerta contra aquela liderança negligente, aquela liderança religiosa corrupta, tá? Negligência e corrupção dentro do meio dos líderes. Nós está combatendo isso. Então, é onde a nossa igreja luta para ser uma igreja que anda dentro desse padrão que Deus coloca. Uma liderança séria, livre da corrupção, liderança sincera e séria ao mesmo tempo, que quando precisa de colocar a palavra da verdade, coloca a palavra da verdade, mesmo que ela não agrade. Amém, igreja? A igreja não pode agradar as pessoas. A igreja precisa agradar a Deus. Amém, queridos? Então a palavra pregada, a palavra ensinada, ela precisa agradar a Deus. A gente precisa pensar assim: será que essa palavra agrada a Deus? Será que ela agrada a Deus ou ela agrada aos homens? Vamos ser sinceros, hein, irmão? Uma palavra que agrada a gente é boa, né? A gente ouviu uma palavra que agrada a gente, é maravilha, né? Mas a gente precisa zelar e cuidar, né? Precisa cuidar da palavra de Deus, para que a gente não seja depois cobrado. Deus abençoe a sua vida, tá? Te ajude, fortaleça. E eu quero agradecer você que veio hoje.